hoje que teve realmente uma desavença no meio da igreja e que foi necessário essa questão da discussão, uma discussão sadia, uma discussão madura com relação ao tema que estava sendo discutido. Então, nós vamos estar vendo como foi tratado isso. Então, alguns objetivos da lição. Entender que a convivência fraternal deve levar a decisões acertadas na vida da igreja. Ter a convicção de que quaisquer questões devem ser avaliadas, decididas sob a orientação do Senhor. Então, tudo que acontece no âmbito da igreja tem que ser debaixo da orientação do Senhor. Buscar, como cristãos primitivos, solução para os problemas da igreja, baseada nos princípios divinos. Então, tudo que acontece no meio da sua igreja tem que ser debaixo da orientação do Senhor e diante da graça dele, né? O texto devocional nós já lemos. O que significa viverem unidos os irmãos? Quem se habilita aí? Aí o Érico leva o microfone. Quem levantar a mão aqui? Vamos lá? Quem me ajuda? EBD não é para ser monólogo, gente. Então, se vocês não participarem, fica cansativo só ouvindo eu. Passou o expedito lá, Érico. Para iniciar, né? Bom, ali está falando unidos, unidade de pensamento, né? Unidade de sentimento. Daí para frente tem mais coisa. Mais alguém? Janete? É estar em comunhão, né? Em todos os sentidos, igreja, estar juntos. Mais alguém? Posso orar aqui, Érico. A oportunidade de eu me interessar, de não apenas cumprimentar o irmão durante a semana, aos finais de semana, mas eu ter interesse de compartilhar com a minha vida com ele, visitá-lo. Eu sei que, para mim, eu tenho tido dificuldade nisso, mas eu amo a igreja aqui e essa unidade ela tem que ser, para mim, mais assim, interativa. Mas eu estou no passo. Obrigada. Pastor Cássio. O final do Salmo 133, ele diz: ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Então, ou seja, a bênção do Senhor ela está na unidade da igreja. Fora da unidade, na intriga, na briga, não há bênção. A bênção ela se propaga na unidade do povo dele. São bons comentários aqui. E é verdade mesmo, gente. A questão da unidade na igreja é o que o Soraya comenta, é você viver a prática da vida comum, né? É você estar, realmente, quando você pergunta a pessoa como é que você está, não é simplesmente por proforma, né? Você tem até medo se a pessoa vai falar se tem problema, porque você não quer continuar a conversa, né? Não quer se interessar pela outra. Então, viver unidos no Senhor é você realmente compartilhar da vida de cada um. E a igreja é para isso, né? Então, a gente é um corpo de Cristo, nós somos falhos, somos pecadores, mas não tem lugar melhor para estar do que na casa do Senhor. Amém? Então, nós vamos ver nessa lição que a convivência comunitária, a questão da administração da igreja, o trabalho missionário, podem trazer problemas. Então, lá no início da igreja, nós vamos ver que já teve conflito, mas que elas têm que ser resolvidas. Para enfrentar, as igrejas deverá desenvolver uma convivência saudável, madura, de cooperação, de respeito e principalmente temor e submissão a Deus. Então, na igreja primitiva, cada um tem os seus gostos, nós vamos ver isso, né? Tem algumas coisas que é gosto pessoal meu. Isso não pode ser o que deve regir a igreja. A gente tem aquilo que é inegociável, nós vamos estar vendo isso na lição de hoje.
Tem algumas coisas que você não negocia na sua fé, né? As 5 solas, né? Não tem discussão. Agora, se eu falo em língua, se eu não falo em língua, se eu oro de joelho, se eu oro em pé, se eu oro sentado, isso é secundário. Não tem por que eu ficar entrando em conflito com o irmão por causa dessas coisas. Agora, o que é primário, isso não pode ter discussão. Ela tem que ser o que a importância da nossa vida como crente. Então, eu queria deixar isso claro, gente. Agora, problemas nós vamos ter, né? Nós vamos passar por dificuldades, porque todos nós somos pecadores, somos falhos. Mas só pela graça de Deus é que nós podemos estar aqui, se arrepender, pedir perdão e continuar na nossa caminhada com Cristo. Então, a igreja é feita de pecadores. Nós dependemos da graça e do perdão de Deus. E é através da igreja que Deus mostra o seu amor. Então, nós mostramos nosso amor ao irmão. Quando nós damos o perdão, quando a gente ajuda na caminhada da vida cristã. E quando a gente reconhece, né, que somente Jesus é o caminho para a verdadeira salvação. Então, e é só por Jesus, através do Espírito Santo, que nos capacita a viver em unidade. Então, eu acho que a vida na igreja não é fácil, porque cada um tem, né, seu jeitinho, a sua forma de ver as coisas, tem seus problemas, mas é Cristo que habita em nós, que nos faz viver em unidade na igreja. Amém? E é unidade na diversidade. Cada um tem o seu trejeito, né? Vocês podem imaginar como é que é eu convivendo com a Beth, né? Eu sou aquele cara mais quietinho e ela quer fazer festa de inauguração de supermercado, né? Eu mais um supermercado. Não, vamos celebrar, né? E depois que ela teve o tratamento, o câncer, aí que ela celebra mais ainda. Porque realmente quem passou, né, pela, né, estado crítico de saúde, tem que celebrar a vida mesmo, né? Então, a gente aprende, né, a diversidade, né, a unidade na diversidade. E aí a gente se completa, né? Então, acho que isso que é a beleza, né, da igreja, né, da gente se complementar. Vamos agora para o texto de Atos 15. Vou pedir para o Eco ler do versículo 1 ao 5. Vamos acompanhar na nossa Bíblia, Atos 15, de 1 a 5. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, o que nós vemos no texto aqui? Que alguns cristãos fariseus, que eram judeus que criam que a lei mosaica e a circuncisão era necessário para que os gentios fossem salvos. Já imaginou o fardo? A circuncisão era você cortar a pelezinha do pênis do homem, né? E imagina só, os gentios não tinham esse costume, né? Não tinha essa ordenança, era dos judeus. E aí vem os cristãos, né? Os judeus que tinham se convertido, jogando esse fardo para os gentios, né?
E aí o que é mais grave nessa história aqui, né? Imagina só se isso que aconteceu fosse uma verdade. A gente não ia ter a unidade que nós temos hoje na igreja. E nós não íamos ter, o que é mais grave ainda, que é só pela graça e pela fé em Senhor Jesus, não é pelas obras. Então isso colocava em xeque todo o evangelho pregado por Jesus. Então, se não fosse o concílio, essa decisão aqui ia colocar em xeque a nossa vida hoje, na nossa igreja. Então é importante a gente realmente destacar que esse fardo não veio, Jesus não veio mudar a lei, ele veio para cumprir a lei, e a lei simplesmente servia para nos mostrar o nosso pecado. Mas nós vamos ver na defesa com relação à não necessidade da circuncisão, de que só Jesus, só a graça eram suficiente para a gente poder ser salvo. Então esse peso que os fariseus estavam trazendo para os gentios era um fardo que nem os pais antigos conseguiam cumprir a lei. Porque a lei era pesada mesmo, e somente Jesus era o caminho. Então esse era o motivo. E o que é interessante, que Paulo, lá em Gálatas, vamos para Gálatas agora, capítulo 2, e os comentaristas falam que Paulo escreveu Gálatas antes desse concílio. Então ele já vinha falando sobre esse peso que os fariseus cristãos estavam trazendo para os gentios, e falando contra essa questão da circuncisão e a lei mosaica, e que a graça e Jesus eram suficientes para serem salvos. Então vamos ler Gálatas 2, 11 a 16. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem, alguns da parte de Tiago comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então a gente vê esse relato aqui. Cefas, quem era Cefas? Pedro. Então Pedro estava lá em Antioquia, junto com os gentios cristãos, e ele estava sentado à mesa com eles, comendo, né? E, se você lembra, pelo costume judeu, o judeu não se misturava. Mas ele estava com alegria ali, compartilhando o pão, junto com os gentios cristãos. Aí chega a turminha ali dos encrenqueiros dos judeus fariseus, né? Cristãos fariseus que falam assim: nós não podemos misturar. Aí o que Pedro faz? O que talvez muitos de nós faríamos, né? Ó, chegou a minha turma ali, agora vou sair, vou sentar com a minha turma. E aí Paulo vê isso, e Paulo vai e repreende Pedro. Pedro, enquanto estava aqui, só a Joyce estava aqui sentado, comendo, celebrando, compartilhando, né? E o que você está fazendo é errado. E aí Paulo vai e defende novamente a questão de a graça e a fé no Senhor Jesus é suficiente para a salvação. Então a gente vê que Pedro errou, mostrando que nós podemos errar. Só que nós vamos ver no momento do debate, no concílio,
que Pedro é o primeiro a se levantar e a defender a questão da salvação dos gentios pela graça e pela fé no Senhor Jesus. Então, mostramos que nós podemos errar, né? Só que a gente tem que reconhecer e pedir perdão e continuar na nossa caminhada cristã. Além de Pedro errar, induziu, né, ele levou Barnabé também. Ele arrastou mais um. Que geralmente essas pessoas que criam as confusões, as contendas nas congregações, elas arrastam outros. Esse também é um grande perigo, né? O Barnabé, que era tão bonzinho, também foi junto, foi na de Pedro. E eu observei que quem levou o carão foi Pedro, né? Barnabé não foi chamado a atenção. Isso eu achei interessante, né? Então a gente tem que tomar cuidado da gente não levar os outros ao erro também. É que o Pedro era o líder, né? Então, chamou a atenção ali de Pedro, né? Agora, vamos continuar no texto. Quem que participou do concílio? Então, a gente vê alguns nomes. Pedro e Tiago. Pedro aqui é irmão meio irmão de Jesus. Tiago. Tá vendo? Estão prestando atenção. Muito bom. Opa, eu estou apertando aqui, ó. Então, Pedro, Tiago, presbíteros da igreja, Paulo e Barnabé. Aí nós vamos ver Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram considerados homens notáveis. E aí nós vamos estar vendo nos textos aqui para frente. Então, vamos ler do versículo 7 ao 18, que começa o debate aqui do concílio. Pode ler. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que, desde há muito, Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Você dá uma parada aqui, Érico. Então, aqui, nós vamos ver alguns pontos da defesa de Pedro com relação à não aceitação da circuncisão e a questão da lei mosaica. Então, o primeiro ponto que a gente vê aqui, ele reconhece que Deus escolheu para pregar para alguns gentios. Lembra, algumas semanas atrás, nós estudamos sobre a conversão de Cornélio e de sua família? Quem que foi lá? E ele foi lá por vontade própria? Nós vimos que Deus o chamou para ir à casa de Cornélio. E o Cornélio era um gentil, era um oficial romano. Mas, então Pedro aqui, a primeira coisa que ele faz é reconhecer que ele foi escolhido para falar aos gentios. Segundo, reconhece que os gentios salvos receberam o mesmo Espírito Santo. Então aqui, o Eco leu aqui, no versículo 8. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. Então você vai ver no texto, ele fala assim, eles e nós, eles e nós. Então o que aconteceu com eles já tinha acontecido com nós, mostrando a unidade, o mesmo Deus, o mesmo Espírito Santo na vida, tanto dos gentios quanto dos judeus cristãos. Não tem distinção entre judeu cristão e gentil cristão. No versículo 9, ele fala, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Está mostrando que Jesus converte o nosso coração. Ele cria a pureza no nosso coração, tanto do judeu quanto do gentil.
E o quarto, por que colocar o jugo da lei de Moisés que nem mesmo os pais dos judeus conseguiram suportar? Então, ele termina a frase dele com essa pergunta. Por que eu vou jogar um jugo nos gentios que nem nós conseguimos suportar? Mostrando que é só por Jesus que nós somos salvos. Vemos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus. Então, ele termina dizendo, nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus. Agora, aí depois que ele fala, imagina só, Pedro, o apóstolo, falou, o pessoal se calou. E aí vem Paulo e Barnabé contando os prodígios, os milagres, os sinais que foram feitos através de Paulo e Barnabé. Lê o versículo 12, Eric, por favor. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Aí vamos agora Tiago, 13 a 21. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem a isto as palavras dos profetas, como está escrito. Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus, mas escrever-lhes que abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem, em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Obrigado, Érico. Aí o que nós vemos no destaque aqui do discurso de Tiago? Ele faz referência ao discurso de Pedro, sobre a conversão dos gentios. Então, fazendo um link, né, com relação à postura de Pedro. Depois, o propósito de Deus de criar um povo dos gentios para o seu nome. Ele pegou o texto de Amós 9, 11 e 12. Érico, se você puder ler para nós, por favor. Amós, depois de Oséias. E nós vamos ver que ele pega a própria escritura para 9, 11 e 12. Para mostrar a importância da sua mensagem, né? Então ele pega a própria Bíblia para estar falando aos judeus ali para justificar o seu entendimento da conversão dos gentios. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuas o restante de Edom e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Então, todas as nações. Então, as nações não era só os judeus, mas sim todos. Então, a gente vê aqui a questão do propósito da conversão dos gentios, para que fossem um só povo. E hoje nós somos um povo, várias denominações, mas servindo a Deus, através da graça do Senhor e a fé no Senhor Jesus. Aí ele fala no versículo 19: pelo que eu julgo, eu não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, quer dizer, não a circuncisão. Aí talvez para fazer uma média ali com os judeus, tá bom, mas tem algumas coisas que a gente pode pedir para eles, para a gente poder ter uma boa convivência à mesa. E aí ele fala de se abster das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas,
da carne de animais sufocados e do sangue. Se a gente analisar ali contaminações dos ídolos, uma vez que a pessoa se convertia, com certeza ela deixaria de adorar os ídolos. Então, sem problema. Relações sexuais ilícitas, também, mediante a sua conversão, eles deixariam automaticamente de fazer isso. Aí, a parte das carnes e animais, os comentaristas colocam que tinha o costume dos judeus e era uma forma de ter um bom ambiente ao sentar à mesa. Então, é uma forma de poder ter a unidade na diversidade. Então, era uma forma de, tá bom, vou respeitar o costume do outro. Então, era assim, vamos manter uma boa relação? Então, vai fazer um peso para mim, gentil, eu deixar de comer isso? Não. Então, era assim, era um desejo, uma recomendação, né? Então, é interessante que Tiago mostra o que é importante, que é só pela fé, só pela graça do Senhor. E essas coisas eram para poder você manter uma convivência, a comunhão entre os gentios e os judeus. Alguma dúvida aqui, gente? Alguma pergunta? Ô, Érico, leva para mim no Aidon lá, por favor. Desculpa aí. Não, o Érico é novo, Aidon. O Érico é novo. Muito obrigado. Eu mesmo fiquei agora querendo pedir-lhe, Davi, que você confirme mesmo o seu entendimento de que esse versículo 20 refere-se essencialmente a uma vontade de bom convívio, porque antes a gente se lembra que Pedro, né, ele foi censurado por Paulo, atribuindo-se a Pedro uma certa hipocrisia, coisa assim, quando talvez, se a gente tivesse uma defesa do Pedro, ele dissesse, não, eu fui, quando chegaram aqueles judeus, fui sentar com eles também, né, para, eventualmente, estabelecer um convívio, etc., e não disse a ele que os gentios, veja aqueles gentios como são impuros. Eu penso que o Pedro talvez foi fraco, mais do que hipócrita, mas isso é um pensamento meu, não está na Escritura, não é mesmo? Agora, aqui está escrito claramente que Tiago, que pelo que a gente vê dos comentaristas e pelo próprio contexto, parecia ter uma certa ascendência ali naquele grupo, naquele conselho, ele manda ou sugere que se escreva para que se abstenham de várias coisas, inclusive relações sexuais ilícitas, que pode-se presumir são ilícitas na lei judaica, mas talvez em algum outro sentido. E eu não sei se aplicam até a nós hoje, né? Esses conceitos, e não apenas uma questão de convívio, de bom convívio. E, por último, eu fico agora, uma pergunta talvez um pouco mais difícil. Para mim, eu não entendi esse versículo 21, quando ele faz essa recomendação de escrever e diz: porque Moisés tem em cada cidade os que pregam nas sinagogas, etc., nos sábados. Ou seja, talvez ele esteja aqui dizendo o seguinte, olha, em cada cidade os judeus podem ir lá na sinagoga e se reforçar naquelas coisas da lei de Moisés que eles queiram cumprir. Mas eu não entendi esse 21, sinceramente. Não sei se é importante para a aula, mas ele ficou para mim misterioso, como sendo uma explicação do 20, né? É essa a minha dúvida. Tem uns universitários aqui, né? A pastora Cássia está aqui, né? Vai pensar, né, Cássia? De repente eu estou falando alguma coisa aqui diferente, mas o Aidon, os comentaristas colocam, eu vou ler, eu estou com a Bíblia do Charles Ryer aqui, e o próprio Hernandes, no comentário dele, faz referência ao que foi escrito aqui. Então, eu vou ler aqui um ponto. Se não vocês circuncidardes, não podeis ser salvos. Os problemas causados pela presença de gentios na igreja chegaram ao seu ápice. Pedro aprendera que o homem algum deveria ser considerado impuro, nem mesmo os gentios. Né? A história de Cornélio. E a igreja em Jerusalém aceitara os primeiros convertidos gentios em pé de igualdade com os cristãos judeus, sem que eles precisassem ser circuncidados. Então, no início da igreja,
gentios já vinham se convertendo e não tinha essa pressão com relação à circuncisão. Aí depois, uma questão paralela também estava sendo levantada. Era lícito haver contato social irrestrito entre os cristãos judeus e gentios? O partido judaico se separava dos que não seguiam as leis alimentares e, portanto, não participava das refeições comunitárias. Este capítulo lá trata de duas questões, a circuncisão e os alimentos, contato social. Se tivesse prevalecido a divisão quanto a estes assuntos, a unidade da igreja teria sido abalada desde o princípio. Então, mostrando que tinha os costumes, certo? Tinha a lei mosaica, se você voltasse para Levítico, né, tinha vários capítulos com relação à alimentação e tem com relação às relações sexuais, principalmente entre pai, mãe, nora, né, animal, tinha de tudo lá, certo? Então, se voltar lá para Levítico capítulo 17, fala um pouco sobre com essa questão. E depois ele coloca também que quando ele fala da Moisés, em cada cidade você tinha as sinagogas que eram pregado, né, a palavra. E era a palavra de Deus, né? Então, para manter a boa convivência ali, era para dizer, leve em consideração isso, né? Então, eu vejo que o grande ponto aqui do discurso de Tiago, o grande foco era a unidade dos irmãos. Era para ter uma boa convivência, para você não ter uma divisão dentro da igreja. Então, pelo que eu estudei aqui dos comentários, não foi muito nessa linha. Não sei se a Cássia quer acrescentar alguma coisa aí. Só lembrar que a base do cristianismo é o judaísmo, né? Não o judaísmo religioso, mas as escrituras. Tá? Então, toda cidade que tivesse mais de 10 famílias constituídas, ali havia uma sinagoga, isso desde a partir do exílio. Então, Moisés era a base, o texto de Moisés era a base dos estudos na sinagoga, só que eles precisavam ler de acordo com o contexto. Por exemplo, em Bereia, o que eles conferiam nas escrituras era Moisés, os Salmos, né, porque esse texto ele revela Cristo, eles revelam Cristo. Tá? Então, eu entendo assim. Não sei se fui claro. Tudo bem, Aidon? Obrigado pelos pontos aí, Aidon. Qual foi o resultado do concílio? Depois da discussão, Lucas só menciona com relação a Pedro, Paulo e Barnabé e Tiago, mas mostra que teve uma discussão antes, né? Mas ele só registra esses pontos relevantes aqui, tá? Então, 22 a 29, lê para nós, Érico, por favor. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem chegados, a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo. Homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e de relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes saúde. Então, o que nós vemos aqui?
Então, o concílio decide enviar Paulo e Barnabé, mas não como Paulo e Barnabé era de Antioquia, eram das igrejas. Só o testemunho deles talvez não fosse suficiente para poder deixar claro a definição do concílio. Então, com isso também, colocaram 2 homens que tinham reconhecimento na sua igreja, como homens notáveis, Judas e Silas, e levarem uma carta para ser lida nas igrejas da Antioquia e na região da Galácia lá. Segundo, então escreveram a carta, depois reforçaram, deixaram claro no início da carta, dizendo o seguinte, ó, quem foi aí não foi enviado por nós. Eles não tinham autoridade para jogarem esse fardo na vida de vocês, né? Então, interessante isso, porque mostra o seguinte, não fomos nós que causamos esse problema. Foram pessoas que quiseram tumultuar a sua fé. Depois, a decisão, a recomendação. Então diz o quê? A decisão unânime e tomada com o Espírito Santo, mostrando que Deus estava no concílio, que Deus estava no controle e direcionando a decisão ali do concílio. E fala assim, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo. Então, não a circuncisão. Não precisava serem circuncidados. Além dessas coisas essenciais, que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem. Então, resultado do concílio, né? Vivam só a graça, só a fé em Jesus é suficiente para a salvação de vocês. Tá? Se a gente for para aplicar para a nossa igreja atual, o comentarista ali, o John Stott, fala que a gente tem 2 lições importantes. Primeiro, princípios teológicos inegociáveis. Vamos ler juntos aqui? Sola, Escritura, somente a Escritura. Vamos lá? Solo Christus, somente Cristo. Sola gratia, somente a graça. Sola fide, somente a fé. E soli deo gloria, somente a Deus a glória. Isso aqui não é negociável, gente. Então, o John Stott, no seu comentário, fala o seguinte, para ter uma boa convivência na igreja, entre denominações, isso aqui é fundamental. Não é negociável isso. Então, a gente pode vir aqui no dia 27 de julho, celebrar o aniversário da nossa cidade, com várias denominações reunidas, mas que creem nisso. Então, eu posso, em outra igreja, em outra cidade que não tem uma cristã evangélica, e congregar, se eles têm isso como princípio. E quando nós formos para a glória, nós vamos ter tudo que é tipo de gente. Eu brinco em casa que você só não aceita o Senhor Jesus porque você não quer, porque tem igreja de tudo que é tipo. Né? Mas o que é importante é isso. Né? A fé no Senhor Jesus, a graça de Deus, é somente por Jesus que nós somos salvos. E outro ponto que ele coloca é a questão da comunhão, que é uma questão do amor cristão, que a Soraya colocou. A vida da igreja não é simplesmente você vir, senta aqui, ouve uma aula, participa do culto e vai embora. Não. Como é que você convive? A convivência com os irmãos, de um ajudar o outro. Eu lembro do presbítero Fregoni que falava assim, faz muito tempo que eu não vou na igreja para aprender, mas sim para contribuir, para ajudar o irmão. E eu achei isso, me tocou muito. Eu estou vindo para trabalhar, eu estou vindo aqui para ajudar, sendo o ombro do mais fraco, ou quando eu estou fraco, o outro está sendo forte e me ajuda na caminhada cristã. Então, quando Hebreus fala de congregar, é nesse sentido. A gente pode assistir o culto pela internet de vez em quando, porque é doente, não está bem. Pode, é uma bênção.
Só que isso aqui, gente, o corpo de Cristo, a vida comunhão é fundamental para a caminhada cristã. Então, ele coloca isso. Princípios teológicos inegociáveis e a questão da comunhão, uma questão de amor cristão. Agora, quem nos capacita a ter esse amor cristão é o Espírito Santo na nossa vida. Então, Efésios fala, enchei-vos do Espírito. Então, é uma busca que a gente tem que estar fazendo. Espírito Santo, molda o meu caráter, molda a minha forma de agir. Que quando eu perguntar para o irmão como é que ele está, que seja sincero mesmo. Que eu possa caminhar junto com ele. Então, vendo essa questão aqui o resultado do concílio ali, é para a gente poder ter a unidade na igreja. Agora, algumas reflexões aqui. Cremos que somente pela graça de Deus e pela fé na obra de Jesus Cristo que somos salvos? A gente está convicto disso? Que não adianta eu fazer uma boa ação, né? Contribuir, ir no Éden Lar porque é pela obra que você salva. Não. Nós fazemos as obras por causa da nossa fé em Senhor Jesus. Não é o inverso. Então não é porque eu sou salvo, então eu não preciso fazer nada, né? O SS, né? Sentado, salvo e satisfeito, né? Salvo, sentado e satisfeito, né? Eu sou craque nessas frases aí, tudo faço errado. Troco tudo. Mas não, nós temos que servir. Você está servindo o Senhor na sua igreja, na sua comunidade? Você tem refletido a glória de Deus através da sua postura? Eu falo com os adolescentes, a gente não pode ser cristão agente secreto. O que é o crente agente secreto? Ninguém sabe que você é, né? Mas a gente tem que estar mostrando, além de falar, eu tenho que estar mostrando com relação às minhas atitudes. Nossas discussões e conversas envolvem assuntos primários, fundamentais para a fé cristã. Ou eu fico discutindo, aquela igreja tem parede preta, não serve. Aquela igreja tem isso, tem aquilo. A minha tem isso. O que eu discuto? O que é essencial na minha fé? Então aqui a gente tem que ser convicto das 5 solas. Para mim, isso resume muito bem a relação à nossa caminhada com Cristo. Qual tem sido a minha postura na igreja, na solução de conflitos? Nós somos pecadores, gente. Não tem igreja perfeita. Eu acho que eu já falei isso aqui. Eu fui me batizar com 18 anos porque eu estava esperando a igreja perfeita. Até que eu caia em si, né? A gente vai ficando mais maduro, né? Nunca vou me batizar porque nunca vai ter. Por quê? São homens. Nós somos pecadores. Nós temos que ter a postura correta diante dos conflitos. Eu tenho orado e trabalhado para sermos uma igreja que edifica e propaga o evangelho de Cristo. Isso é uma reflexão individual, gente, porque igreja somos nós, cada um de nós. Se cada um sair de hoje com o propósito de vou testemunhar para o meu vizinho, para o meu colega no trabalho, vou chamar ele para vir aqui. Talvez ele não entre na igreja, mas de repente abra a minha casa para receber. A gente fala assim, sentar à mesa é uma oportunidade de convivência, não só de alimentar, né, criar a barriguinha, mas sim de falar do amor de Cristo. Talvez tenha gente que nunca vá pisar numa igreja. O pastor Giovanni, acho que é lá de Brasília, ele veio falar sobre PGs, né? E ele fala que tem gente que nunca vai pisar numa igreja, mas que ele vai participar de um PG, que vai participar de uma célula, de um trabalho onde vai ter a discussão da palavra do Senhor e vai ter a convivência com os irmãos. Então, o que nós temos feito? Estamos vivendo em comunhão conforme Salmo 133?
O que a Soraya colocou é verdade, gente. Se a nossa vida de comunhão, se só isso, de vir aqui no domingo da manhã, vem para o culto, vem para o EBD e acabou, isso não é o propósito que Deus tem para a vida da igreja. Então, nós estamos passando por um momento, né, difícil na igreja, mas nós temos que ter o nosso olhar para Deus. Pedir pela liderança da igreja, orientação, que traga o pastor certo, a família certa para vir pastorear a nossa igreja. Você tem orado por isso? Ou a gente só tem reclamado pelos cantos? Nós somos a igreja. E nós temos que estar orando por isso. E temos que estar trabalhando por isso. Quarta-feira, reunião de oração, gente. Venha, participe. Algumas vezes não dá para vir toda semana. Mas se tem sido muito bom. E quarta-feira agora, o pastor André vai estar compartilhando a palavra conosco. E é importante, gente. Nem sempre eu consigo vir, mas é tão gratificante ver uma juventude vindo toda quarta-feira aqui participar. E o avivamento na igreja, gente, começa pela oração, começa pelo verdadeiro arrependimento, começa para a centralidade de Cristo na vida da igreja. Então, que a gente possa estar fazendo isso, né, para a gente ter essa verdadeira unidade do corpo de Cristo. Para que as coisas que é gosto pessoal, não seja isso que vire a discussão das nossas conversas. Porque isso não só agrada a Satanás. Porque o que Satanás não quer é que a sua igreja seja forte, que a sua família seja forte. Então, que você coloque isso diante do Senhor. Né? Tem esse propósito de viver a vida comum aqui da igreja, tendo esse amor ao próximo. Amém? Alguém quer algum comentário? É tão bonito quando a gente vê cada ministério ajudando outro ministério. A Conceição com seus quase 70 e pouquinho aí, vem aqui à noite, fica com os teens, ajudando na cozinha, vai nos acampamentos. Quantos anos, Conceição? 7, 8. Quem que vai substituir a Conceição? Né? O que tem sido legal é você ver uma juventude que está crescendo. Quem cuida do culto infantil? São jovens que, junto com adolescentes, com apoio do Fabrício, da Carol, Cláudia, Valéria, Isa, né? China, assumiram o ministério ali. Quantos pais têm sido abençoados com relação a isso? Vocês precisam brigar para os seus filhos virem na igreja ou eles querem vir porque querem participar do culto infantil? A EBD, o Ministério Semear, que começou aí com as crianças. Isso é vida comum. Então, participe, entre no ministério, trabalhe. Você pode ser jovem, pode ser mais velho, mas tem trabalho para ser feito, gente. Tem a Tarde das Artes, tem o Eden Lar que foi mencionado. Então, o que não falta é oportunidade. Agora, o que move o meu coração? Então, que você saia daqui realmente pensando no que eu posso fazer para a igreja, o que eu posso fazer para a minha comunidade, como é que eu levo a palavra de Deus para os meus amigos. E importante, não fique só procurando seu gosto pessoal. Senão você vai ficar pulando de igreja em igreja, gente. Hoje não está bom, vou para outro, não está bom. Não, mas eu tenho que ter a centralidade de Cristo. Eu tenho que estar buscando uma igreja que eu possa trabalhar, que eu possa servir, que eu possa adorar e glorificar ao nosso Deus. Amém?
Vou pedir para o Robertinho orar, terminando a aula de hoje. Pai Celeste, muito obrigado por tudo que o Senhor nos ensina, a sua palavra, Deus amado, por esse exemplo de tratar questões e como o Senhor ajudou, como o Senhor, teu Espírito Santo, conduziu a solução daquela situação importante ali, muito importante, que determinou o caminho do Evangelho para os gentios e chegou até nós, ó Deus. Muito obrigado. Abençoa-nos, ó Deus, agora no restante desse dia, nossas casas, ó Deus, nossa atividade, nosso serviço ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém.